pessoal! O meu nome é Júnia Arnaud e eu sou sua professora de Física. Bem-vindos ao Se Liga de hoje. Bom, a nossa aula de hoje é sobre dilatometria. A dilatação térmica é um dos conteúdos mais cobrados que a gente tem nesse conteúdo de Enem. Vamos lá! Os objetivos principais dessa aula são entender principalmente os fenômenos da dilatação. A dilatação pode acontecer de forma linear, superficial ou volumétrica. Nós vamos compreender essas três e diferenciar essas três situações. E vamos responder as questões do Enem relativas a esse conteúdo. Vamos lá. Bom, primeiramente, o que é a dilatação? Para a gente ver a dilatação, é muito difícil, porque a dilatação acontece em situações microscópicas. Então, eu trouxe aqui novamente uma simulação para que a gente possa identificar a situação que pode permitir que essa dilatação ocorra. Vamos a ela. Bom, a dilatação, ela acontece devido ao movimento das moléculas a partir do momento em que elas são aquecidas. Como a gente já sabe, todas as moléculas possuem um pequeno movimento que é chamado movimento browniano. Esse pequeno movimento se deve à sua energia interna. Acontece que se nós dermos um pouquinho que seja de energia, esse movimento vai ser alterado. E na hora que esse movimento é alterado, essas moléculas, a partir desse movimento, se distanciam um pouco mais. Esse distanciamento, como ele é molecular, se você for contar o pequenininho, você não consegue perceber. Mas cada vez que você imaginar que uma molécula se movimenta e assim ela tromba numa próxima, nós temos um efeito dominó. A segunda bate na terceira, a terceira bate na quarta e no final você tem uma quantidade de aumento nesse tamanho desse material, certo? Então, é a partir desse tipo de estrutura microscópica que se baseou o estudo todo da dilatação. Vamos voltar aos nossos slides. Bom, aqui na nossa dilatação, o que nós teremos? Nós teremos três tipos de dilatação para verificarmos. Vamos dar uma olhada aqui na mesa. A primeira dilatação a ser vista é a dilatação linear. Eu trouxe aqui um lápis para a gente ter mais ou menos essa ideia. Quando aquela molécula se movimentou, se houver apenas uma linha, um comprimento para ser medido, a gente tem um objeto, por exemplo, fino como um lápis, nós vamos ter um crescimento linear, vai crescer apenas a linha. O que vai interferir neste crescimento? Vamos prestar atenção aqui na tela. Bom, olha só, a variação linear, deixa eu colocar um lápis aqui para eu escrever. A variação linear, ela tem um comprimento inicial, que seria o tamanho inicial daquele lápis, uma variação de temperatura, que vai ser o quanto aquela temperatura vai aumentar, e ela tem o que todo mundo tem dificuldade de entender, um coeficiente de dilatação. O que é o coeficiente de dilatação? É um número que mede quanto aquele material, por exemplo, a madeira do lápis, quanto esse material dilata a cada grau de temperatura que ele recebe de energia. Então, ao colocar essa variação do coeficiente para a madeira, nós conseguiremos, de acordo com a quantidade de moléculas do tamanho do lápis, se for um lápis maior, você tem maior quantidade de moléculas para se movimentarem. Então, o comprimento inicial faz diferença. E a temperatura, quanto mais você aquece, mais ainda as energias de cada uma daquelas moléculas vão aumentando, certo? Então, a variação linear depende do coeficiente do material, depende do comprimento do material e também depende da temperatura, a variação de temperatura que aquele material vai sofrer. Bom, agora, além deste, nós também podemos verificar a nossa variação superficial. Olhando aqui na nossa mesa, nós temos uma régua.
Ao verificar a régua, nós verificamos as duas dimensões. Ela não tem apenas um comprimento, mas também uma largura. Então, quando ela varia, ela não apenas cresce no seu comprimento, mas também cresce na sua largura. Então, nós precisaremos aqui verificar a situação onde há o crescimento da área daquela régua, aqui é um A, certo? Da temperatura, obviamente, né? Mas o coeficiente aqui já não é mais aquele anterior. Por quê? O coeficiente linear, ele trabalha apenas o comprimento, certo? O coeficiente superficial terá que trabalhar comprimento e largura. Então, ele será o dobro, duas dimensões, o dobro do alfa, certo? Mas a lógica é a mesma. Então, a variação da área será o beta, que é o coeficiente superficial, vezes a área inicial, vezes a variação de temperatura. E para finalizar, nós teremos aqui a variação volumétrica. A variação volumétrica, olhando aqui também na mesa, nós temos esse apagador. Vejamos, eu tenho aqui o seu comprimento e aqui eu tenho a sua largura. Todo mundo consegue perceber, então, que aqui de baixo eu tenho uma área, certo? Mas eu também tenho uma profundidade. Então, eu tenho uma variação volumétrica, 3 dimensões. Qual é a diferença, então, que vai haver entre o coeficiente que a gente tinha antes? É que agora nós temos um coeficiente em 3 dimensões, ou seja, o triplo do coeficiente linear, certo? Considerando novamente que nós temos variação volumétrica, variação da temperatura, né? E a diferença, então, está apenas no coeficiente. O raciocínio sempre da mesma forma. Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui uma sequência de atividades para a gente verificar esse conteúdo no Enem. Vamos a elas. Bom, não consigo desatarrachar essa porca. Aí, repara que tem um grandalhão e aí vem um rapaz franzino e fala, eu consigo. Só que pega aquela porca no parafuso e aquece com uma vela. Beleza, conseguiu, né? Aí, o que foi feito? O quadro oferece coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas. Prestando atenção na definição de coeficiente linear, de coeficiente de dilatação, perdão, o coeficiente mede o quanto aquele material dilata. Lembra que a gente falou isso? Então, cada material desses vai dilatar essa quantidade aqui a cada grau Celsius que for utilizado no seu aquecimento. Ok, qual que é a pergunta dessa questão? Para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha a partir do menor aquecimento do conjunto, o parafuso e a porca devem ser feitos respectivamente de... Como que eu vou escolher qual é o material do parafuso e da porca? Olha só o que foi feito aqui. Se eu aquecer os dois por muito tempo, ambos vão se dilatar, concordam? Se eles forem feitos de mesmo material, eles se dilatarão de maneira igual, então vai permanecer preso. Eles não vão se soltar por conta disso. O que ele está querendo? Ele quer aquecer de forma que ele consiga aproveitar um material com o menor aquecimento possível. O que é a lógica? Eu vou utilizar 2 materiais distintos com a variação de temperatura maior possível, de dilatação, perdão, maior possível. Quais são as dilatações que foram colocadas aqui possíveis? Reparem que no chumbo eu tenho a maior dilatação possível. E de todos os valores dados, a platina eu tenho a menor dilatação possível. Certo? O que vai acontecer? Se o chumbo se dilata mais do que a platina, no mesmo aquecimento, quem que tem que ser o material da porca? Aquele que dilata mais. E da mesma lógica, quem que tem que ser o material do parafuso? Aquele que dilata menos. Essa é a pergunta chave dessa questão.
no menor aquecimento, para o parafuso e para a porca, quais devem ser os materiais? Considerando que o parafuso é o que dilata menos e a porca é a que deve se dilatar mais, a nossa escolha é a platina para o parafuso e a porca com o chumbo. Certo? É isso. Vamos lá para uma próxima questão. Essa questão aqui é muito cobrada. O nome desse conteúdo é lâmina bimetálica. O que acontece com uma lâmina bimetálica? São dois metais distintos que são acoplados e a partir disso são utilizados para algum fim específico, certo? Só que acontece que sempre que a gente faz a ligação de dois materiais, nós temos que prestar atenção no seu coeficiente de dilatação. É a partir do coeficiente de dilatação que nós vamos saber como vai ser o procedimento daquela lâmina bimetálica no andamento do processo que você deseja instalar aquela lâmina. Então, vamos à questão. Duas lâminas metálicas, a primeira de latão e a segunda de aço, de mesmo comprimento à temperatura ambiente, são soldadas rigidamente uma à outra, formando uma lâmina bimetálica conforme a figura a seguir. Então, o latão está na parte superior e o aço está na parte inferior. Bom, pergunta: o coeficiente de dilatação térmica do latão é maior do que o do aço. Então, o latão se dilata mais do que o aço. A lâmina bimetálica é aquecida a uma temperatura acima da ambiente e depois resfriada até uma temperatura abaixo da ambiente. Reparou? Assim que você aquece, você vai fazer o latão dilatar. Mas se você resfria, você vai fazê-lo contrair. Aquele número do coeficiente de dilatação diz que tanto para se dilatar quanto para se contrair, ele vai ser mais do que o outro, certo? A sua variação é maior do que a do outro, certo? Bom, a questão é a seguinte: a figura que melhor representa as formas assumidas pela lâmina bimetálica quando aquecida, na forma à esquerda, e quando resfriada, na forma à direita, é. Vejamos, supondo que as minhas mãos aqui fossem essa lâmina bimetálica, certo? O que você tem? Ao aquecer, o latão, que é a mão de cima, ela vai aquecer mais do que o aço, que é a mão de baixo. Quando ela faz isso, estando as pontas rigidamente presas, ela vai crescer e empurrar a parte de baixo. Então, repara que por ela ser maior, ela fica sobre a parte de baixo, empurrando ela para baixo. Ela vai crescendo mais e empurrando a outra para baixo. Já quando você resfria, ao invés dela crescer, ela vai se contrair mais. Então, da mesma maneira, ela vai se contraindo. E como as duas novamente estão presas, ela vai puxando a outra para baixo. Repara que ela é menor, então, do que a lâmina de baixo resfriada, certo? Então, aquecida, a lâmina bimetálica vai ficar encurvada para baixo, certo? Como a gente tinha colocado, e resfriada, ela vai ficar encurvada para cima, como a gente acabou de mostrar, certo? Vamos lá. A dilatação dos líquidos, ela é muito parecida com a dilatação dos sólidos, com uma diferença. O raciocínio de variação de quantidade, nesse caso, é volume, certo? E o raciocínio de variação de temperatura é o mesmo. Quanto maior o volume, quanto maior a temperatura, maior a dilatação. Só que como é um líquido, você depende do recipiente que o contém. Um líquido não tem forma própria como nos sólidos, certo? Então, sempre você terá que ver, a dilatação volumétrica, que aqui nesse caso já é específica do líquido, do recipiente que o contém. Existe uma continuação nessa variação volumétrica que faz com que a gente pense numa outra grandeza, que é a grandeza densidade. O que acontece? Pela equação matemática, densidade é massa dividido por volume. Sempre que a gente aquece alguma coisa, o volume não altera. Se o volume aumentar, nós teremos uma variação da densidade.
quanto maior o valor do seu volume, menor vai ser a densidade do objeto. Isso quer dizer que se você aquece um líquido, além de variar o seu volume final, você também vai variar a sua densidade, certo? Vamos lá. Uma questão, então, do Enem de 2009. Durante a ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool a 50 centavos o litro. Ok. A uma temperatura de 5 graus Celsius. Ok. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo. O que esse cidadão, dono do combustível, está fazendo? Ele está dilatando o volume que ele comprou para que ele tenha mais volume no final, certo? E ele vai aquecer até que a temperatura atinja 35 graus Celsius, certo? Então, nós iremos comprar, por exemplo, naquele posto, um combustível a 35 graus Celsius. Bom, o álcool está sendo revendido por ele a R$ 1,60, certo? E diariamente esse posto compra 20 mil litros de combustível a 5 graus Celsius e os revende. Bom, esse cara vai ganhar uma grana, vamos combinar, certo? Vamos ver que grana que ele está ganhando com essa dilatação. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é 1 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius a menos 1, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre... Bom, eu coloquei os dados do problema aqui para a gente fazer essa continha. A variação da temperatura, porque se ele foi de 5 até 35, nós temos uma variação de temperatura de 30 graus. Eu também coloquei o volume inicial e o coeficiente de dilatação do líquido, certo? Bom, a partir daqui, o que eu faço é calcular a variação do volume, ou seja, quanto foi a dilatação que esse cara conseguiu lá com o aquecimento que ele provocou. Aí eu fiz a conta substituindo o valor do gama por 1 vezes 10 a menos 3, o valor do volume inicial por 20 mil litros e o valor da temperatura por 30 graus Celsius. Pronto. Fazendo isso, nós temos um volume de 600 litros por dia, correto? Vamos lá. O que vai acontecer a partir disso aqui? Ele falou que o dado de compra, o valor de compra era de 50 centavos. Só que ele vende a R$ 1,60. Se ele vende a R$ 1,60 e para ele, com a dilatação, ele conseguiu 600 litros, basta você multiplicar o volume pela quantidade do valor de venda que ele vai conseguir. Ele vai ter R$ 960 por dia de lucro somente com essa dilatação. Por dia, como ele pede por uma semana, nós multiplicamos isso por 7 dias. Então, nós teremos um total de R$ 6.720, o que vai dar a nossa letra D de dado, certo? Olha para você ver como é que tem gente que é ardiloso, né, para conseguir ganhar dinheiro. Bom, nós vamos aqui na dilatação aparente. O que é a dilatação aparente? A dilatação aparente é devido ao fato de o volume de um líquido estar dentro de um recipiente. Existem 2 volumes a serem considerados. Aqui eu teria, por exemplo, o volume do líquido, mas aqui dentro eu tenho o recipiente dele. Se os 2 crescem ao mesmo tempo, nós não vamos saber, se o líquido não derramar, nós não vamos saber porque não é visível para que a gente perceba as dilatações, certo? Mas se aqueceu, tanto o recipiente quanto o líquido cresceram junto. Se o recipiente cresce menos, aí você tem um derrame de líquido. E esse derrame de líquido vai ser exatamente o valor da dilatação aparente. Para determinar essa dilatação aparente, o valor da dilatação real,
Nós só conseguimos através daquela equação que a gente acabou de resolver. A dilatação aparente, na verdade, ela só me dá esse valor que aparentemente derramou, mas não corresponde à dilatação real. Bom, queridos, por hoje é só. Nós agradecemos muito a sua presença na aula de hoje. Se cuidem e até a próxima aula.